Você faria se não pudesse fazer nada? Sempre quando tem problemas você chora e no escuro eu não vejo nada. O que você faria se o amor chegasse na hora errada? Mexeria no seu relógio ou correria em disparar? Lux, para mim, foi o palácio dos sonhos da minha infância. Era no Lux que eu reabastecia o meu manancial de fantasia, porque o Lux passava filmes, geralmente filmes livres, 10 anos ou 14, e eu estava assistindo esses filmes, mesmo com menos de 14 anos, com 12 anos, eu entrava no filme de 14, o papai falava com o porteiro, ou então falava com o gerente e deixava eu entrar. Ainda ia futucar pelas manhãs no lixo do cinema, num túnel de lixo, onde não era um lixo podre, era um lixo de papel, de revista, de papel de chiclete, caixa de bombom, de drops e pedacinhos de fita de filme. Com os pedacinhos de fita de filme, eu chegava em casa e botava a minha imaginação para funcionar, porque eu pegava uma caixa de sapato, por exemplo, abria duas janelinhas na parte lateral, nas partes laterais da caixa de sapato no lado comprido, no lado horizontal, e colocava uma lâmpada comum. Chegava na calçada com a faca peixeira, ia batendo na parte da lâmpada que enrosca no bocal e conseguia tirar o filamento, isso quando não, a lâmpada não quebrava, e tirava o filamento, botava água ali dentro e essa lâmpada com água virava uma lente. Sempre nas casas havia uma brecha entre uma telha e outra, e por essa brecha entre uma telha e outra vazava a luz solar. E com a luz solar a gente pegava, colocava a caixa de sapato, que era o nosso projetor, e jogávamos numa parede a imagem e ficava ali como um slide daquela imagem. E íamos trocando e brincando de cinema. Ou então eu fazia o seguinte, eu pegava uma caixa de maisena vazia, cortava um quadrado e fazia da caixa de maisena um cinema. Fazia uns cartazinhos pequenininhos, botava o nome de um filme, hoje, breve, a seguir, sábado, domingo, e os carretéis eram os espectadores que eu colocava dentro da caixa e pegava um gibi, uma história de quadrinhos, Cavaleiro Negro, Mandrake, Fantasma, e ficava lendo o quadrinho e interpretando até como pela voz, assim, vamos, por favor, cuidado, saia daí depressa, ele vai dar um tiro, pá, 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 e fazia uma sonoplastia minha, criada por mim naquele momento, e naquele instante eu me transportava para um mundo de fantasia. Nas minhas férias a gente ia para Penedo, e porque também tinha uma festa lá do Bom Jesus dos Navegantes. E aí eu lembro de toda aquela movimentação que eu ia para o Cine São Francisco e
aquele festival de cinema, eu via os filmes lá. Eu até, depois, o Elinaldo me explicou, porque alguns filmes eu assistia em meia tela, ele falou que eram os em Super 8 e 16 eram exibidos em meia tela. Meu pai, ele costumava dizer que ele não teve muita infância, teve que trabalhar muito cedo, então ele viajava nos filhos, né? E aí ele gostava de fazer os brinquedos pra gente e tal. E ele, como ele tinha essa amizade com o Joel, do Cine São Luís, o Joel dava ao meu pai uns retalhos de película dos filmes. Aí o meu pai montou um cineminha pra gente, né? Ele fez uma caixa com uma janelinha e colocou uma lupa. E eu lembro que ele pegou um farol assim, tipo de Fusca, que tem um globo cromado assim, que joga mais luz ainda, e uma lâmpada bem potente dentro dessa caixa. E ele passava os retalhos das películas e exibia numa parede branca pra gente, né? Aí, a partir, ele iniciou aquilo ali pra mim e eu fui como que aprimorando, né? Eu criei meus slidezinhos com os retalhos dos filmes. Eu lembro que eu pegava radiografias e eu lavava as radiografias, removia aquele chumbo, ela ficava uma transparência meio azulada. E eu desenhava num papel as minhas historinhas, tipo quadrinhos, as minhas tirinhas, e depois eu colocava a radiografia por cima e com a caneta nanquim eu decalcava, né? Aí eu criava os meus slides, as minhas historinhas, e eu fazia meu cineminha e a galera, a gente brincava de cinema, de exibir essas experiências. Eu achava que eu não ia ter a ver assim com a arte. Eu queria ser militar e queria ser mergulhador de combate, né? E fui para a Marinha mesmo. Mas acabou que eu não consegui, e quando eu voltei, aí apareceu o audiovisual na minha vida. Porque eu comecei a trabalhar como barista de hotel, aí fui chamado para vir trabalhar aqui na época, que era outras empresas que passou por aqui. Aí comecei a trabalhar como porteiro, trabalhei mais ou menos 4 meses da portaria subi para projeção. Eu aprendi aqui mesmo na época, quando eu era do Pajuçara 1, Pajuçara 2. Aí eu trabalhei uns 2 anos, aí fechou na época, aí veio a Artes Filme, reabriu, eu trabalhei 11 anos, aí depois voltou a fechar de novo, e agora o Cine César me deu essa oportunidade de volta, o Marcão, me chamou de volta para trabalhar pelo Cine César. Na época eu trabalhava na portaria, né? Eu tinha aquela curiosidade de subir para a cabine, ficar prestando atenção como é que os operadores trabalhavam. E na época tinha um rapaz que gostava muito de mim e começou a me ensinar e aprendi rápido. Aí então naquela vontade de aprender, aí fui tomando conhecimento como era que fazia as coisas, como era que fazia emendar um filme, desemendar, botar o filme na projeção. É porque tem filme que quando ele vem para nós, para emendar, aí ele vem muito estragado, né? Aí primeiro tem que revisar o filme todinho, que é para saber como é o estado que o filme está. E se o filme estiver muito estragado, não tem como exibir nesses projetores aí. Porque a película, o filme na tela é completamente diferente. E o DVD, o pessoal percebe logo que é meio embaçado. E a película não, a película, o filme é limpo, o filme é limpo. Acenda as luzes da imaginação. Esqueça tudo que você já viu. Ainda é tempo de acordar.
calçada.